Mais, para o pessoal de casa entender, né, a mentalidade governamental no Egito e em grande parte do Oriente Médio, ela é influenciada muito pela irmandade muçulmana, pela religião. Exatamente. A coisa é mais teológica, portanto, do que política. Exatamente. Né? A política é meio que uma marionete na mão da religião, seria isso? É. Algo que para nós, né, que vivemos em países cristãos, nós que vivemos num país, ou num país cristão ou num país laico, que é o caso do Brasil, é difícil para nós entendermos a realidade política do islamismo ou dos países islâmicos. O islamismo não é uma religião, não é apenas uma religião, é um sistema de vida que abarca todas as áreas da vida do ser humano, da sociedade, política, economia e por aí vai. Então, a vida islâmica, a vida do muçulmano e das sociedades muçulmanas são baseadas não somente no Corão. O Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Seria a Bíblia dos muçulmanos, no caso. É, o livro sagrado dos muçulmanos, vamos dizer assim, né? Não somente no Corão. O Corão não é muito claro em relação aos aspectos mais práticos da vida que devem ser seguidos pelos muçulmanos. Então, você tem uma coleção de escritos que nós chamamos de tradições islâmicas, tradições muçulmanas, e o principal gênero dessas tradições islâmicas é um gênero chamado hadith, né? Que é uma coleção, é um ajuntamento, a reunião daquilo que o profeta disse, fez ou aprovou pelo silêncio. O profeta Maomé, no caso. Um outro gênero chamado Sira. A Sira é a biografia do profeta. Então, conta, não cronologicamente, a vida de Maomé. Até hoje foram escritas 1492 biografias do profeta Maomé. Então, se você junta a Sira, a biografia do profeta, mais os hadiths, você tem a Sunna, que é a tradição que guia a vida dos muçulmanos. O problema é que esse é um compêndio muito vasto de escritos. Então, isso fica relegado às mãos de uns poucos estudiosos do Islã que acabam interpretando a Sunna e aí produzem aquilo que é chamado de Sharia. É um termo muito mais conhecido. A Sharia, então, é a interpretação a partir dos estudos de especialistas islâmicos a respeito da tradição do profeta e o Corão. A Sharia é, então, aquilo que deve governar a vida muçulmana em todo o mundo. Tudo o que emerge em termos de política, administração social, vida social, tem, segundo aquilo que é desejo da maioria dos clérigos muçulmanos do mundo, tem que estar sob o legado, sob a autoridade da Sharia. A Irmandade Muçulmana, então, nesse caso, foi fundada por um homem chamado Hassan al-Banna, em 1928. Ele era um professor e jovem, muito jovem, né, e antes de seus 25 anos, ele fundou essa Irmandade Muçulmana, com o objetivo inicial de poder prestar assistência aos pobres e reavivar o Islã, que estava, segundo ele, em decadência no Egito. Juntamente com outros 4 jovens, ele fundou essa Irmandade muçulmana. Um dos fundadores é um homem chamado Said Qutb, que influenciou Osama Bin Laden, por exemplo. Ao longo dos anos, a Irmandade Muçulmana se alastrou, ganhou força política e, obviamente, seguindo o exemplo do profeta, o resultado foi aquilo que a gente chama de radicalismo, extremismo islâmico. Né? No século XX, nós cunhamos esse termo para nos referirmos àqueles que explodem coisas, aqueles que praticam atos de terrorismo, mas, de fato, fundamentalismo islâmico é um termo meio sem sentido. Porque, de fato, ser muçulmano é seguir o exemplo do profeta. Já é naturalmente ser fundamentalista, se exato, puder dizer exato. assim. É como nós cristãos, né? Você tem cristãos nominais, que são aqueles que, às vezes, vão à igreja, mas não têm um envolvimento pessoal, um relacionamento pessoal com Cristo e não estão diretamente engajados na missão que Jesus nos deu de completar a grande comissão, de evangelizar as nações. Do mesmo modo, como você e eu temos que seguir o exemplo de Jesus, todo muçulmano precisa seguir o exemplo de Maomé. E o exemplo de Maomé não é o exemplo que a maioria dos muçulmanos quer seguir. Eu tenho muitos amigos muçulmanos, é importante eu abrir um parêntese aqui, islamismo é o sistema, é a religião, vamos chamar assim. E esse sistema precisa ser combatido porque as bases teológicas desse sistema levam os indivíduos, os muçulmanos, a praticar coisas que eles mesmos não concordam em sua natureza humana. Então, o muçulmano, ele é islâmico por nascença? Ou é o contrário? Digamos assim, o cristão está para o muçulmano, assim como o cristianismo está para o islamismo. Ou seja, o cristianismo
você quiser chamar assim, a religião, assim como o Islã é. Mas dentro do islamismo, você falou a Irmandade Muçulmana, que é o que está causando boa parte desse movimento no Egito hoje. A Irmandade Muçulmana seria uma espécie de denominação dentro do islamismo? Pode-se dizer assim. Imagina que, só para o pessoal de casa entender, ficar mais claro, a gente tem, por exemplo, no meio evangélico hoje, denominação batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, quadrangular, etc. e tal. Então a Irmandade Muçulmana seria mais ou menos essa ideia. Não exatamente. A Irmandade Muçulmana já é um partido político com traços de organização terrorista. Inclusive, há uma petição na internet, está rolando essa semana, para que se criminalize as atividades da Irmandade Muçulmana, que tem sido caracterizada agora como uma organização terrorista, como Hamas, Hezbollah, Fatah. Mas pelo que você está falando, o islamismo não é uma coisa uníssona. Não. Ele tem diferentes visões dentro dele. Absolutamente. Divisões, né? As principais seitas do Islã são o sunismo, né, com cerca de 85% a 90% dos muçulmanos no mundo. A maior seita islâmica do mundo são os sunitas, e os xiitas, que compreende aí entre pouco menos de 10%. Você tem seitas menores, mas dentro dessas seitas você tem subdivisões. Então não existe um bloco, uma unidade, né? Tanto que no Paquistão, países da Ásia, por exemplo, você vê mesquitas sendo explodidas por outros muçulmanos. Então eles brigam entre si. Claro, exatamente como aconteciam, por exemplo, as brigas entre católicos e protestantes na Irlanda e por aí vai, né? Existem essas divisões muito sérias dentro do islamismo. Então a Irmandade Muçulmana não é tanto uma denominação. Nasceu como um partido, né, se tornou um partido político e agora tem traços fortíssimos de organização terrorista por causa dos atos que tem cometido ao redor do mundo. Agora, só para eu entender, a gente tem uma certa dificuldade porque a gente aqui vive num sistema completamente diferente, mas o islamismo seria como se fosse uma doutrina criada a partir do Alcorão? Sim, seria isso? Assim, o islamismo, ele nasce no século VII depois de Cristo, com supostas revelações recebidas por um homem chamado Muhammad ou Maomé. No século VII, na Arábia, ele recebe a visita de um anjo, segundo conta a tradição islâmica, e aí ele começa a receber revelações que vão começar no ano 610 depois de Cristo e vão encerrar-se no ano 632, quando Maomé morre. A partir desse novo estilo de vida, que pregava a existência de um só Deus, a validade dos profetas, os livros, confirmando as revelações anteriores, criou-se uma prática religiosa que foi chamada mais tarde de islamismo, ou aslama, que quer dizer submissão a Deus. Então, o muçulmano, em tese, é aquele que se submete a Deus. É uma religião nascida no século VII e nasceu... No DNA do islamismo está a não convivência com qualquer outra religião. Tanto no Corão, o livro sagrado dos muçulmanos, como nas tradições muçulmanas, nós vemos diversas referências à não tolerância da existência de outras religiões que não sejam o Islã. Então, o Islã nasceu com essa agenda de tomar o mundo, o planeta inteiro, num conceito chamado Khilafa. Ou seja, o Islã tem que dominar o mundo inteiro até que todos os seres humanos se submetam a Allah. Essa é uma das razões da falta de liberdade de culto, de liberdade religiosa em nações islâmicas, por exemplo.